Curso de programação para web, aula 18. Processo de login com várias entradas. Nós vamos adicionar aqui o campo telefone e nós vamos mostrar para vocês como que é simples checar entradas obrigatórias e entradas opcionais. Na aula anterior, todas as aulas aqui são sequenciais, porque aí a gente ganha muito. Nós colocamos números nos campos names para serem somados e eles serem auxiliares. Aqui eles são pegos por meio de split, expliquei na aula anterior, e eles auxiliam a ver pelas somas o que é que faltou. Agora nós incluímos, em nosso exemplo, o campo telefone para mostrar assim, com o aumento da complexidade, será que as contas elas ficam mais complexas? Então vejamos aqui. Vamos atacar o ponto onde as somas dos números que são pegos depois dos underlines, que a gente pega da coleção dos campos do form, aqui, ó, o que é que eles nos dizem pela soma. Então aqui está o teste mais simples possível, mas nós vamos comentar esses daqui para cima para vocês verem como é que a coisa foi simplificada. Então, se eu tenho os campos id com valor 1, apelido com valor 4, telefone com valor 8, eu falei com vocês que nós vamos dando em múltiplos de 2 para não colidir. E o password 16. Então, vamos primeiro eliminar o parâmetro obrigatório, a password. Ou seja, se a soma dos valores for menor que 16, esse valor aqui não foi levado em conta, esse 16, que é o da senha. Então, é um raciocínio por exclusão. E ele nos fala, faltou a senha. Bom, então se a soma não é menor do que 16, o que ela pode ser? Várias combinações, mas fiquem tranquilos que nós vamos simplificar. Ela pode ser 16 mais 1, vocês estão vendo aqui contemplado, ó, 17. 16 mais 4, que dá 20 aqui. 16 mais 4 mais 1, que é 21, está contemplado aqui. Pode ser 16 mais 4 mais 8, que é 24. Pode ser a soma deles todos menos um 1 aqui, que vai dar 28. E pode ser a soma deles todos mais o 1, que daria 29. Esse é um teste, assim, muito complexo. Mas levemos em conta o seguinte. Agora eu vou usar a diferença. A diferença será a soma menos o 16, porque eu já sei, quando ele entrou aqui nesse else, que a soma está sendo maior do que 16, maior ou igual. Então eu faço uma nova variável chamada differ, em que ela é igual a soma menos 16. Então eu vou usar aqui, ó, primeiro teste usando differ, primeira possibilidade. Então nele eu vejo o seguinte, seriam as diferenças. Tirando 16, que somas que podem dar aqui? Pode dar 8 mais 4 mais 1, que é 8 mais 5, que é 13. Pode ser 8 mais 1, que é 9. Pode ser 4 mais 1, que é 5, ou pode ser simplesmente 1. Ele deu o id. Mas aí vem o seguinte, eu olho e vejo, não, basta a diferença ser maior do que 1. Se for menor do que 1, faltou identificador ou apelido ou telefone. Compreenderam? A gente faz a condição inversa do que seria a verdadeira. Compreenderam? Eu tiro, a soma tirando 16, eu estou tirando o campo obrigatório. Já sei que a soma aqui, ó, nesse else, é maior do que 16. Então eu arranco fora e falo assim, eu vou testar agora só os parâmetros de cima. Isso reduz as combinações. E ao final do raciocínio, colocando que a diferença aqui, se for menor do que 1, faltou um dos parâmetros, eu faço por eliminação. É o critério por eliminação. Correto? Então, vocês entenderam agora que, usando soma, eu uso todos os números.
Mas usando a diferença, que seria a soma menos o número de pontos do campo de senha, que é o obrigatório dos obrigatórios, eu passo a ter o quê? Simplesmente somar, ver se a diferença da soma menos o obrigatório ultrapassa o valor de 1. Senão eu falo, faltou identificador, ou apelido ou telefone. E se tivesse mais campos, eu enumerava tudo aqui. Faltou identificador, o apelido, ou telefone, ou o código do, por exemplo, do medidor, ou o código do cliente. Compreenderam? Assim, a coisa fica muito mais simples. Então, vamos fazer o teste de execução. Então, vejamos a execução. Coloquei aqui bem grande. Primeiro, a senha tem que ser obrigatória. Você pode encher tudo aqui, eu botei até uns parâmetros já de uma vez, são os mesmos do exemplo anterior. Aí eu coloco aqui, ó, e dou entrar. Faltou a senha. Tem que ser maior do que 16 o número de pontos. Tá muito simples. E aqui ele dá os resultados. Vou explicar isso. Então, eu faço o seguinte, vou tirar esses daqui, coloco qualquer senha, CCCC, e não coloco isso aqui. Então ele fala, olha lá, faltou identificador ou apelido ou telefone. Eu não vou ampliar não, vocês podem confiar em mim. Mas se eu colocar um deles, isso aqui é uma chatice. Se eu colocar um deles, ó, já passa sem erro. Vou colocar qualquer um outro. Ou seja, tendo a senha, basta colocar um dos 3 parâmetros. Esse é o significado daquela variável diff. Diff tem que ser maior do que 1. Veja, coloco aqui, ó. Dei entrar. Isso aí é o tipo de login que falta esse pessoal sem cabeça aí que faz sistemas diversos, aplicativos de empresas de prestação de serviço. Falta cabeça para eles fazer um tipo de coisa dessa, porque com qualquer informação. E a senha, gente, a senha, só a pessoa sabe a senha da associação de um telefone com o cadastro dela. Estão compreendendo? Se esse aqui é o telefone mestre fixo da pessoa, né? No caso das empresas de telefonia, isso aqui já identifica o usuário, esse é o telefone mestre. Aí basta dar a senha. Não precisa ficar conferindo outras coisas. É bobagem, só cansa e aborrece o cliente. Bem, essa aqui é a próxima fase. É o login 07PHP. O que nós temos de melhoria aqui? O form é o mesmo. Só que é o seguinte, eu não quero que vá para o programa de autenticação do PHP estes campos daqui não. Então, eu fiz aqui o teste até aqui vocês viram no outro código, a soma tem que ser maior do que 16, fiz o differ, a diferença, testei se a diferença é menor do que 1. Se for, faltou identificador, apelido ou telefone. Se não, agora eu tenho mais um corpo. Ó. Aqui o else só dava return true. Agora neste aqui, login 07, o segundo código desta aula, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir o loop. Ó, eu peguei a estrutura dele e só mostrei aqui que ó, eu comentei aquele campo que testava se o valor era diferente de vazio, porque agora eu sei que todos os campos do form estão ok, e eu vou pegar o nome deles, ó, a classe deles todas é FRM, já sei que a classe FRM só são os campos de input, de entrada, verifiquem aqui, ó, só inputs do tipo FRM, submit, o botão submit é da classe dummy, não pertence aqui. Bem, cada um deles, eu faço aquele negócio, eu faço o split do nome e com o número de pontos. E o array 0 vem com o nome do campo, quando eu dou o split aqui. E o array índice 1 vem com o número de pontos. Aí eu faço um seletor, que é um input, cujo name é só o nome do campo. É só o nome do campo. E nele, o que eu faço? Eu acho ele, o que tem aquele nome, por enquanto está inteiro, né? Apel underline 4, por exemplo. Eu acho todo o nome que está no momento. E coloco no name apenas o array 0, que vai ser
a primeira parte do nome, ou seja, sem o underline e sem o número de pontos correspondente. Então, vejamos a execução daquele anterior, ainda está aqui no navegador. Ele vinha com os nomes aqui com seus underlines. Eu não quero isso, isso é feio. Então, o que é que eu fiz com este código? Eu executo, coloco lá a senha, CX e um identificador. Vejam a diferença, o que veio para cá, para o array de campos, para o alt.php, já está, vou explicar esse código, tá? Já está apenas com os nomes dos campos sem o número de pontos, porque não me interessa. A vantagem disso é que você pode incluir nomes de campos no formulário, modificar a pontuação, mas o programa de autenticação não será muito modificado, porque ele só vai pegar os nomes dos campos. Compreenderam aí a esperteza, o expediente para a gente ter um código melhor? Então, observemos novamente o form aqui para ver como é que ele foi parar lá no programa alt01.php. A gente usa muito essa abreviatura alt, que quer dizer autenticação. Usem um certo padrão aí, a partir de agora. Login para formulários de login, né? Obviamente. Alt para a ação que será tomada no form para a autenticação. E esses nomes comuns vocês veem, name, value, code, tá? id, tá? Nomes bem comuns. Então vejamos a autenticação. Quando o form é submetido, quando você clica no botão do tipo submit aqui, type submit, ele se dirige, ele executa a ação, ele vai para o URL de mesmo diretório, de mesma pasta para este nome aqui, que está em action. Seja script PHP, seja ASP, seja JSP, seja o que for. Então aqui está a script, ele apenas imprime o array post, isso aqui está na linguagem PHP. Então ele imprime um debug do array post. E é isso que vocês veem aqui quando a gente executa. Ó, esses são os produtos do array post. Um a um os nomes cujos names vieram do form. Então, muito simples. A partir de agora, a gente pode utilizar esses resultados para fazer checagens em banco de dados, para fazer operações e para fazer testes. Ok? Bem, então com essa aula, eu acredito que vocês estão capacitados a fazerem o formulário com uma checagem muito eficiente, pronto para ter a adição de muitos campos de checagem e também de saber fazer a autenticação e de levar os campos sem os pontos para o formulário, para script PHP que vai tratar os dados do formulário, ó, inclusive aqui a senha, tá? Vocês podem usar SHA1, MD5 para poder codificar do jeito que vocês quiserem, tá? Então vocês já estão prontos para fazer a fase de login de uma aplicação. E nós vamos fazer isso também. Conferir se o cliente já está cadastrado e tudo mais. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Este foi o final da nossa aula 18 de programação para a web.